Olha só, temos aqui uma fornada de bolachas e tábuas de corte para finalizar. O que está faltando fazer nesse momento? A aplicação de resina epóxi porcelanato líquido. Já deixei separadinho aqui, ó, o porcelanato que eu vou utilizar. O que eu vou mostrar hoje para vocês? Como fazer essa aplicação em canaleta de tábua. Lembrando que para fazer mesas e outros tipos de trabalho exigem outras técnicas. Vou mostrar para vocês a técnica que eu uso para fazer esse procedimento. Eu estou utilizando porcelanato líquido cristal da Dry Leves. Qual que é a proporção de porcelanato, que é o que muita gente erra? 50%, tá? Aqui eu tenho parte A e parte B. Eu já deixei separado aqui algumas medidas, porque eu vou fazer tonalidades diferentes, tá? Cada uma dessa daqui vai ter um pigmento diferente. Antes de fazer a preparação do porcelanato, é muito importante que você aplique uma camada, aí uma ou duas camadas de esmalte resina em todo o local em que você vai fazer a aplicação do produto. Por quê? Qual a função da esmalte resina? Ela é um fundo preparador que vai criar ali uma película, uma barreira e vai impedir com que a resina seja absorvida pela peça. Já fiz aqui a parte da pigmentação, vou utilizar 4 cores: vermelho, roxo, azul e verde. O roxo foi mistura dessas duas aqui. Então eu vou começar fazendo essa bolacha aqui, que eu vou colocar a cor roxa. Como que você pode fazer? Tem duas formas que você pode fazer. Ou você pode fazer só derramando na canaleta, você pega a resina e derrama sem mexer, sem nada. Ou então você pode pegar um pincel, que no caso eu vou fazer desse jeito. Todas eu gosto de fazer assim porque eu gosto de deixar com aquela borda meio infinita. Então o que você faz? Você vai derramar e de vez em quando você vai ali pincelando na borda para que a resina ela apareça tanto na borda quanto na parte de baixo, mas não é obrigatório. Você pode fazer somente na parte de baixo, que dá muito menos trabalho. Olha só, pessoal, coloquei aqui, quantas gramas eu coloquei nessa parte daqui? 15 gramas, tá, gente? Suficiente para preencher a canaleta. Eu não espalhei ainda para vocês verem como é que fica. Dá só para derramar tranquilamente, mas se você quiser espalhar, você vem com o pincel, ó. Aí você vem fazendo assim. Se, por exemplo, a resina escorrer para cima da tábua aqui, não tem problema, porque ela não mancha, você consegue lixar depois, quando você for fazer o lixamento final. Então você vem aqui, ó, vai espalhando de um lado e do outro. O que eu falo para vocês que é um pouquinho mais chatinho, é que de vez em quando você tem que ficar espalhando, porque senão a resina escorre e acaba ficando com aspecto manchado. Agora eu vou fazer a aplicação da resina vermelha nessa outra peça aqui. E agora, dando sequência aqui na produção, eu vou aplicar as duas cores que eu coloquei maior quantidade, que é o azul e o verde, e eu vou aplicar em várias tábuas, tá? As outras vão ser todas azul e verde. E aí, o que vai acontecer, gente? Eu vou fazer essa aplicação aqui, como vocês já viram que eu fiz as outras, vou aplicar com o pincel, passar a borda e já volto para mostrar o resultado final. Galera, eu tô fazendo aqui a aplicação com o pincel e lembrei de falar uma coisa para vocês. Antes de vocês fazerem a colocação da resina, é importante que a tábua esteja nivelada. Por quê? A resina é um produto autonivelante. Então, se ela tiver pensa para um lado, a resina vai todo para lá. Então, capaz de você não perceber isso, e como ela endurece com 24 horas, você sai, você vai dormir, dependendo da hora que você vai colocar. No outro dia, quando você for ver, um lado tá sem resina e o outro lado tá com excesso de resina. Então, prestem atenção nisso, tá? Nivelar a peça antes de fazer a aplicação da resina.
fazer aqui a aplicação de todas as cores do porcelanato líquido, tenho aqui mais um recado para dar para vocês. Nesse tipo de peça, normalmente eu não faço a colocação de calor para poder tirar bolhas, porque acaba não ficando com bolhas, tá? Mas de repente, você fez uma peça que deu bolha, né? Subiu a bolha no porcelanato. Então, o que é que você faz? Com ele ainda líquido, você acabou de passar. Então, você pode pegar um maçarico, que nem esse aqui, você pega um maçarico, passa, que a bolha estoura. Ou então, você pode pegar um secador de cabelo ou um soprador térmico, tá? Então, deu bolha na sua peça, você aquece que ela some. É preciso fazer esse processo antes da resina endurecer. Depois que ela endurece, não tem mais jeito. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? A aplicação da resina não tem tanto segredo, porém você precisa ficar de olho. Eu, por exemplo, terminei de fazer todas essas aplicações, só que a partir de agora eu vou contar no relógio, a cada 1 hora eu venho aqui para ver como é que tá. Então, por isso, o dia que você for trabalhar com a resina, você precisa estar disponível, estar com tempo livre, estar com paciência, porque isso daqui dá um certo trabalho. Deixa a peça linda, com certeza, mas realmente você precisa ter um pouco mais de atenção. Então, galera, quem estava com dúvida aí em relação à aplicação da resina do porcelanato líquido em uma peça, uma tábua aí, agora vocês já sabem como é que faz, não tem mais dúvida, não tem segredo. Esses aí são os passos que eu sigo para fazer as minhas tábuas e dá super certo. Então, galera, eu vou ficando por aqui com essas belezas aqui maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido aí o processo de aplicação do porcelanato líquido ou da resina epóxi. Galera, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do porcelanato líquido que eu uso nas minhas peças. Vai ficar tudo na descrição com cupom de desconto, tá bom, gente? Que vocês sabem que se tem novidade, tem produto aqui no canal, tem cupom de desconto disponível. Então, um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com mais dicas legais. Tchau, tchau!